A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5 da tarde, com repetição, terça às 3. A Semana Política. A Semana Política. Boa tarde, damos início à Semana Política comigo, Francisco Alves Rito, e com Paula Santos, do PCP, João Paulo Rebelo, do PS, e Paulo Edson Cunha, do PSD. É um programa de análise da atualidade política numa perspectiva da região e temos 3 temas para o programa de hoje. O ataque dos Estados Unidos ao Irão, na madrugada de domingo. A esquerda quer saber se a base das Lajes foi envolvida nesta operação e se o governo português foi informado. Outro tema, os 5% para a defesa, os 5% do PIB, o que deve fazer Portugal quanto a esta exigência da NATO. E, por fim, o programa de governo foi aprovado na Assembleia da República e a moção de rejeição apresentada pelo PCP foi, então, chumbada. Começamos pelo primeiro destes 3 temas e por Paula Santos. Boa tarde, Paula. O Partido Comunista já veio dizer, logo no domingo, desafiar o governo a condenar este ataque ao Irão por parte dos Estados Unidos e para afastar a conivência com uma criminosa política belicista. Porquê é que o PCP defende esta posição, Paula Santos? Muito boa tarde, Francisco, boa tarde, João Paulo Rebelo, Paulo Edson Cunha, cumprimento também todos os que nos ouvem e acompanham. Nós estamos perante uma agressão dos Estados Unidos ao Irão, na sequência dos ataques que foram iniciados por Israel, mas a verdade é que é uma clara violação dos princípios da Carta das Nações Unidas e do direito internacional, e daí, naturalmente, a condenação do PCP a este ato, aliás, como já tínhamos também tornado público relativamente às agressões e aos ataques de Israel ao Irão. Há aqui 2 aspectos que eu gostaria de colocar, um num plano mais nacional e outro no plano mais internacional. Se calhar começando pelo plano mais internacional, esta agressão dos Estados Unidos da América ao Irão ocorre no momento, aliás, esta agressão, na sequência de Israel, ocorre no momento em que estavam em curso negociações indiretas entre o Irão e os Estados Unidos da América. Este é um elemento que não podemos deixar de suscitar, assim como não podemos deixar de referir as constantes e os sistemáticos desrespeitos pelo direito internacional dos Estados Unidos da América, de Israel, da NATO, de diversas potências da União Europeia, potências no Médio Oriente, e que tem levado à ingerência, à destabilização, à guerra, podemos dizer, nestes últimos anos, na Palestina, com o genocídio do povo palestiniano, foi no Líbano, no Iraque, no Afeganistão, na Líbia, na Síria, no Iémen, no Sudão e agora o Irão, e de facto isto é claramente há aqui claramente um objetivo de domínio por parte das potências imperialistas e do imperialismo norte-americano no plano mundial e em particular aqui nesta região do Médio Oriente. No plano nacional, aquilo que eu queria referir, estou com dificuldade. Sim, não há problema. Peço imensa desculpa. No plano nacional, aquilo que eu queria suscitar, por um lado, o esclarecimento que é necessário por parte do Governo, não só sobre a presença dos aviões das Forças Armadas dos Estados Unidos da América na base das Lajes, mas também qual é que tem sido a utilização da base das Lajes pelos Estados Unidos da América
para, tendo em conta a situação no Médio Oriente e para esta agressão ao Irão. É importante o esclarecimento cabal por parte do governo relativamente a esta matéria. E por outro lado, aliás, tivemos a oportunidade já de dirigir uma pergunta escrita ao Governo exatamente pedindo estes esclarecimentos. E, por outro lado, a verdade é que não houve uma condenação por parte do Governo relativamente a esta escalada, a esta agressão, nem a toda a escalada de guerra no Médio Oriente, e o não distanciamento e a não condenação por parte do Governo, aquilo que significa é está em contraciclo com aquilo que são os princípios da Constituição da República Portuguesa, mas representa também, aliás, como temos visto, e no ponto seguinte teremos a oportunidade também de discutir essas matérias, representa também a posição, como tem sido ao longo dos anos, total subserviência à política belicista por parte dos Estados Unidos da América, da NATO. Eu queria ainda recordar, porque não é importante este esclarecimento por parte do Governo, para se perceber qual é que foi de facto a utilização e se houve o envolvimento de Portugal nesta agressão dos Estados Unidos ao Irão. Até porque, no passado, a base das lajes foi utilizada pelos Estados Unidos em diversos conflitos internacionais, na Guerra do Golfo, na invasão do Afeganistão, na invasão do Iraque, e, portanto, não seria a primeira vez. E, portanto, se queria salientar estes aspectos, mas uma firme condenação desta agressão e tudo aquilo que significa de escalada do confronto, do conflito armado nesta região do Médio Oriente, quando no nosso país, aliás, e de acordo com a Constituição que temos, Portugal, a sua intervenção deve ser no sentido da resolução pacífica dos conflitos. João Paulo Rebelo partilha desta ideia de que se exige ao Governo que esclareça se a base das lajes foi usada e também se foi informado desta operação com alguma antecedência. Sim, antes de mais, muito boa tarde a todos que nos ouvem, a si, Francisco, à Paula Santos e ao Paulo Edson Cunha também. Sim, também o Partido Socialista este fim de semana pediu, de facto, esclarecimentos ao Governo e já ontem, ao final do dia, portanto, foi conhecida uma nota de imprensa, uma nota à comunicação social por parte do Ministério dos Negócios Estrangeiros, informando, nomeadamente citando também o Ministério da Defesa, de que os Estados Unidos teriam informado, enfim, que o procedimento habitual será esse, a utilização da base das lajes na quarta-feira passada, inclusivamente diz o Governo que é um procedimento habitual e que as aeronaves que se encontram nos Açores são aviões de reabastecimento aéreo, portanto não se trata de meios aéreos ofensivos, mas estão só de aeronaves de reabastecimento. Enfim, não passam meios de combate norte-americanos pela base das lajes há mais de um mês, é o que a nota à comunicação social clarifica, independentemente, enfim, de questionarmos ou não essa questão, quer dizer, os aviões de reabastecimento com certeza que servem um propósito justamente de reabastecer e de reabastecer eventualmente aviões que esses sim possam, enfim, participar em ataques diretos. Agora, o que eu queria salientar no meio, enfim, desta preocupação, que eu julgo que hoje está cada vez mais presente, porque está cada vez mais patente e já não é só, enfim, infelizmente na Europa, ou às portas da Europa, com a invasão da Rússia à Ucrânia, entretanto a situação no Médio Oriente, como se já não bastasse a tragédia que acontece e continua a acontecer, infelizmente, na faixa de Gaza, junta-se agora, diria que em linguagem comum, mais um barril de pólvora, diria, com este ataque ao Irão.
não posso deixar de comentar que evidentemente que entre enfim, escolhermos objetivamente, o país tem parceiros, tem parceiros internacionais. Os Estados Unidos são um parceiro de Portugal há muitos anos, como é sabido. É, enfim, um regime que, com todos os seus defeitos, uma democracia que, com todos os seus defeitos, e, nomeadamente, apesar de hoje estar presidida por quem pessoalmente não nutro especial simpatia, bem pelo contrário, pelo atual presidente dos Estados Unidos, que tem vindo, enfim, a demonstrar, e parece-me que de forma bastante nítida para quem de facto queira ver as coisas como elas são, que é uma pessoa que até poderá ter, enfim, um certo desequilíbrio enfim, com as sucessivas atitudes políticas que hoje defende, que amanhã contraria, que depois da amanhã volta. Bem, enfim, isso tudo é tudo conhecido, mas o meu ponto é, ainda assim, evidentemente que a simpatia pelos Estados Unidos, no meu caso concreto, e do Partido Socialista, objetivamente, é muito maior, evidentemente, com um país como são os Estados Unidos da América, do que como um país como o Irão, cujo regime, evidentemente, não defendemos, não comungamos e, até pelo contrário, encontramos amplas razões para crítica. Evidente que isto não quer dizer, como a Paula Santos lembrava, e bem, que há, digamos, regras estabelecidas a nível internacional para o que são o que constituem violações claramente do direito internacional. Que já agora, às vezes as pessoas ficam com a ideia que são coisas sempre muito longe, muito distantes, digamos, do cotidiano da vida das pessoas, ou acham as pessoas, por norma, que assim é, mas na verdade o direito internacional é um bocadinho o que garante que enfim, também mais uma vez numa expressão muito corriqueira, digamos, para que o mundo não seja o faroeste, não é? Quer dizer, que haja um mínimo de ordem internacional, um mínimo de entendimento entre os povos, porque cada vez mais há a noção que, evidentemente, pode-se passar do outro lado do mundo, uma qualquer coisa que sabemos hoje que afeta, digamos, todos nós, e o planeta é um e um só, não é? E, portanto, convém, evidentemente, que o direito internacional seja respeitado, as regras, as normas, enfim, o que é costume. Infelizmente, também, mais uma vez, nos últimos tempos, temos assistido a atropelos de vários países, objetivamente, enfim, que não auguram nada de bom. Aliás, esta situação é mesmo um barril de pólvora, porque, inclusivamente, com as notícias que temos de o Irão estar a pensar em encerrar um canal que é essencial, por exemplo, ao comércio externo da China, não é? Que hoje, como sabemos, tem na Europa, digamos, um mercado muito considerável. Enfim, não, é altamente preocupante, porque isto tem impacto depois direto, evidentemente, na vida das pessoas, os custos das mercadorias, os equilíbrios, digamos, das balanças comerciais. Portanto, tudo isto nos afeta, e só espero que, já que Essa falei na parece China. ser, o João Paulo Rebelo, o aumento do custo dos combustíveis parece ser, pelo menos por enquanto, a primeira certeza quanto às Não, consequências pois, mas deste essa, conflito. essa, essa já cá temos, como se costuma dizer, não é? Portanto, eu nem fiz referência a essa, porque essa já é efetiva, digamos. Já toda a gente percebeu que, de facto, constitui um problema imediato. Agora, no futuro, poderemos ter outros, e diria igualmente graves, se não mais graves. Quer dizer, era bom, muito, mesmo muito bom, enfim, que o bom senso imperasse. Eu também não deixo de manifestar alguma intranquilidade, quer dizer, do Irão passar a ter, digamos, armas nucleares. Também
não é algo que me tranquiliza. Agora, o que também não quer dizer é que as coisas não devam ser diplomaticamente resolvidas e digamos que a guerra e que os ataques, digamos, sejam sempre o último recurso. No tema seguinte, seguramente vamos continuar a falar um bocadinho mais de defesa. Deixe-me só dar uma Sim, nota vamos. final, Francisco, porque falei na China e volta meia volta, atormenta-me pensar que se isto pega moda, quer dizer, de se descurar a linha diplomática e cada vez mais se passarem a ações efetivas e ofensivas, quer dizer, sabemos que a China tem, por exemplo, um problema com Taiwan, também era o que nos faltava, que qualquer dia também a China entendesse que poderia avançar, digamos, militarmente. Isso então diria que até os mais otimistas, onde eu gosto de me encontrar e de me rever, passam a ter preocupações de facto muito alarmantes com o futuro do mundo. Paulo Edson Cunha, soube-se entretanto que o governo português foi avisado na quarta-feira passada, dia 18, pelos Estados Unidos, do uso da base das Lajes para os aviões reabastecedores relativamente à utilização da base para operações militares, o que se sabe é que não é preciso autorização, mas o governo diz que os Estados Unidos deram conhecimento ao governo. Qual é a sua opinião sobre esta intervenção e quanto à passagem destes aviões, ou este tipo de participação de Portugal na operação? Boa tarde, Francisco Rito. Boa tarde também ao João Paulo Rebelo e à Paula Santos. E também cumprimento todos que nos estão a ouvir. Não é fácil nós termos uma opinião definitiva. Deixámos de ouvir, Paulo. Sim. Não me estão a ouvir? Sim, agora estamos a ouvir. Pronto. Sim. Não é fácil termos uma opinião completamente fundamentada e definitiva sobre um tema do qual nós não temos absolutamente todos os dados. E os próprios dados que muitas vezes nos são dados, nos são fornecidos, não são absolutamente fiáveis, apesar de virem de fontes que deveriam ter esse tipo de credibilidade. Vou tentar explicar um bocadinho melhor aqui este pensamento. Mas antes de mais dizer que efetivamente o Governo já deu nota, que recebeu no dia 18 de junho, através de uma nota diplomática, um pedido de autorização, de informação para o abastecimento ou reabastecimento de 12 aviões, e pronto, pelo que se sabe, e é o que basta neste momento, mas eu creio que o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros tratará do assunto da forma mais adequada. Aliás, neste aspecto, deixem-me dizer que o futuro secretário-geral do Partido Socialista penso que teve uma intervenção muito mais avisada até do que muitos outros membros do seu partido, referindo uma coisa muito certa, que vai muito ao encontro daquilo que eu disse inicialmente. Isto é um assunto de Estado. E nos assuntos de Estado é verdade que os governos respondem neste caso, no nosso sistema, perante o Parlamento, e alguma informação, e aquela informação necessária terá de ser fornecida nos lugares apropriados. Mas muita desta informação não pode ser discutida nas televisões como hoje em dia acaba por ser discutido com todo o tipo de informação. E nós vemos sobre a credibilidade do tipo de informação, nós vemos aquilo que se passa nos Estados Unidos. Nós bem sabemos o que é a gestão de Donald Trump, mas a verdade é que ele próprio está a ser acusado pelos próprios membros, não só do seu partido, porque isso também nunca deixou de ser, porque, como em todos os partidos, mas sobretudo este partido republicano atual, tem lá fações muito divididas, mas dentro da sua própria fação, ele foi muito condenado exatamente porque ele veio fazer aquilo que tinha prometido fazer, exatamente o seu contrário. E vamos acreditar que ele fez o seu contrário com base em informação que não pode efetivamente ser divulgada. Porque daquilo que os meus colegas disseram anteriormente, é lógico que eu estou em desacordo ideologicamente com quase tudo que a Paula Santos disse,
No entanto, eu não deixo de compreender muitas das coisas, e uma delas, e essencial, aliás, foi dito por ambos, o direito internacional teve aqui uma forte violação. Agora eu pergunto, que direito internacional? O que é o direito internacional hoje em dia? Eu recordo-me de estar a dar, há 3 anos, 2 anos, quando foi a invasão da Rússia, à Ucrânia, mas já depois da Crimeia, porque nós muitas vezes esquecemos que a Crimeia aconteceu uns anos antes. Eu recordo-me de estar a dar umas aulas de formação, exatamente uma disciplina de Direito Internacional, e ter referido exatamente que Direito Internacional nós estamos a falar nos dias que correm. Os tratados que ainda estão em vigor, é verdade que sim, mas são tratados, nós estamos claramente a entrar numa nova era, e esta nova era vai necessariamente ter de alterar tudo isto, porque é a história da humanidade, e é a história dos países, e é aquilo que efetivamente tem acontecido ao longo dos anos. Vivem eras, nós vivemos numa era de um direito internacional nascido pós Segunda Guerra Mundial, que hoje em dia não tem nada a ver. Portanto, os alinhamentos são completamente contrários, e mesmo que me digam, e eu compreendo e até aceito, que são os tratados que estão em vigor, e são tratados que têm de ser respeitados. Agora eu pergunto, quem é que os respeita? Nós estamos a respeitar o direito internacional, por exemplo, relativamente à Rússia e à Ucrânia? Onde é que está o direito internacional? Esta é uma pergunta que eu faço. Para quem me está a perguntar agora, para quem vier agora falar no direito internacional neste caso. No próprio caso de Israel e de um conjunto de atentados que tem feito aquilo que são os princípios, uns são princípios humanitários, outros são da própria Carta das Nações Unidas. A verdade é que Israel também tem, em muitos casos, extrapolado aquilo que é o direito internacional, violado o direito internacional, todos nós sabemos. E muitos outros países o têm feito. E têm feito de uma forma impune. Não quer dizer com isto que tenhamos ou estejamos a entrar dentro da selvageria em que seja permitido tudo, porque é isso que se tenta evitar, mas a grande verdade é que se formos sinceros, numa análise muito coerente com aquilo que tem sido os últimos anos, este direito internacional já só existe no papel. A grande verdade é esta. E pelo que se está a perceber, mesmo em alguns países, incluindo o país mais poderoso do mundo, os Estados Unidos, em que a autorização, supostamente, e daquilo, por exemplo, que eu estudei, teria de vir também do Congresso, estão a ser encontradas artimanhas jurídicas no sentido de ter ultrapassado esta questão e tentar validar a decisão como foi tomada, que também nos leva a pensar o seguinte: uma decisão destas tem que ser tomada desta forma, porque se vai ao Congresso, vai a aprovações, vai tudo, permite ao adversário, neste caso ao inimigo, que tome todas as medidas no sentido de evitar esse ataque. Relativamente àquilo que é o cerne da questão, o mais importante de tudo, era necessário fazer isto ou não? Eu, dos dados que são conhecidos, mais uma vez digo, não tenho todos os dados, praticamente ninguém os tem, para falar com a propriedade necessária. Mas o perigo que o Irão representa, tendo uma arma nuclear, segundo os dados todos, estava muito próximo de a ter, é um perigo muito maior do que aquele que neste momento os Estados Unidos acabaram por pôr, os Estados Unidos e Israel acabaram por colocar o mundo neste momento. Eu diria que estamos ao nível, se quiséssemos um género de explicação, foi um bocadinho uma providência cautelar que aqui foi feita, que foi para evitar um mal maior. Agora, é necessário nós termos essa percepção. Porquê? Porque nós temos a percepção que os Estados Unidos fizeram, e aí não é a percepção, é a realidade. Por exemplo, o ataque ao Iraque, há aqui uma comparação muito grande com a intervenção no Iraque, quando sabemos que os dados que estavam em cima da mesa não eram dados corretos. Neste momento, a ideia que se tem é que efetivamente o Irão, que é um perigo enorme para aquela região e é um perigo enorme para o mundo, que o Irão tinha efetivamente, estava efetivamente a meses ou a dias ou o que fosse de ter uma arma nuclear, o que seria um enorme perigo para o mundo, e isto é a única certeza que nós podemos ter. Paula Santos ou João Paulo Rebelo, algum comentário mais ou passamos ao segundo tema?
Posso só acrescentar o seguinte? Sim, sim. Sim, é muito rápido. Eu queria só fazer referência que neste momento, com os dados que são conhecidos, o único país no Médio Oriente que detém neste momento armas nucleares é Israel. E é um país que se recusa a ratificar o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares e que não permite as inspeções pela Agência Internacional de Energia Atómica. Eu queria só deixar este elemento também para de informação, do debate, de reflexão sobre aquilo tudo o que está a acontecer e que de facto estamos perante por parte dos Estados Unidos da América, da NATO e é de facto de Israel, das potências da União Europeia, de facto uma estratégia que se enquadra, ou seja, um ataque que se enquadra na sua estratégia de domínio, que aliás, como tem sido muito ao longo dos anos, tem ficado claro nas diversas ações de agressão por parte dos Estados Unidos naquela região. Passamos Francisco Brito, então ao... permita-me só acrescentar 10 segundos, só Sim, sim, responder sim, à sim, Paula Santos, Paulo. até porque eu acho que é importante. O que a Paula Santos disse é efetivamente verdade. Agora, Israel tem um arsenal nuclear. A grande verdade é que nunca o usou. E tem também por motivos históricos. Nós devemos enquadrar esta realidade fáctica, que a Paula Santos aqui disse, porque é a forma que tem de se manter seguro numa região onde ninguém o quer lá. Eu só queria acrescentar este facto. Mas ao Passamos então... Francisco, se me permite, só dizer o Sim. seguinte: o genocídio do povo palestiniano que está em curso neste momento é Israel que o está a fazer, e foi Israel, eu não vou lá mais atrás, mas agora até nos últimos tempos, que agrediu o Líbano, agrediu a Síria, agrediu o Irão, e portanto eu acho que isto também diz muito. Nenhum desses ataques foi com armas nucleares e foi para responder. Não é que eu esteja a defender esses ataques, mas nenhum Quem desses está a ataques agredir, foi para responder a um ataque ao seu país. quem Preciso não está com esquecermos disso. ações de agressão ao Líbano, à Síria ou ao Irão foi Israel. Nenhum deles com armas nucleares. Quem está a avançar com uma ação de genocídio do povo palestiniano é Israel. As pessoas estão É a morrer verdade, de e eu fome, não não têm contesto isso, ajuda mas nenhum deles com humanitária. armas E nucleares e eu acho nem que isto houve essa ameaça. E o Irão tentar ameaça. A questão é encontrar essa. aqui alguma justificação para o injustificável, eu acho que é de uma, para além de, eu acho que é de uma enorme irresponsabilidade e revela muito de um país que a sua atuação tem sido, de facto, de desrespeito e violação dos direitos humanos. E agora estou-me a referir muito concretamente ao que está a passar na faixa de Gaza. Passemos então agora ao segundo tema do programa, que continua nesta área da guerra, da área da defesa. Há uma imposição da NATO para os países membros chegarem a um esforço de investimento no setor da defesa de 5% do PIB. Coloca-se a questão de saber o que deve fazer Portugal perante esta imposição. Já ouvimos o Ministro da Defesa confirmar que há a intenção de chegar aos 2% e a garantir que isso não deve comprometer o esforço com o Estado Social, mas temos a notícia de que em Espanha houve um acordo de Espanha com a NATO e a Espanha fica isenta de se comprometer a gastar os 5% do PIB em defesa que são exigidos. João Paulo Rebelo, no caso de Portugal, qual deveria ser a posição? Bom, é um tema que também já não é a primeira vez aqui que o abordamos e também já não é a primeira vez que digo que, longe de ter aquela posição, enfim, um pouco ingênua, que é de que o mundo não necessita de mais armas, é evidente que idealmente assim seria. É evidente que eu também não sou pelo rearmamento, nem acho que seja, digamos, uma solução para criar as melhores condições, mas sou pelaquela máxima de que devemos estar e garantir, digamos, para garantir a paz precisamos estar preparados para a guerra, que é aquela frase que se costuma ouvir, enfim, uma forma de dar a entender aos nossos eventuais agressores
que estamos preparados para de facto, enfim, enfrentar, se em último caso isso tenha mesmo que ser o problema. A questão é que hoje, enfim, já todos percebemos que investir os 2% de que o Sr. Primeiro-Ministro, inclusivamente, faz referência no programa de governo, já causa, digamos, alguma preocupação e constrangimento a vários setores do Estado. Pensarmos em 5%, é evidente que isso, enfim, se 2% causam confusão, 5% causam muito mais, como é fácil de perceber. Nós precisávamos, de facto, nesta altura, de definitivamente conseguirmos ter as instituições mais respeitadas, mais ouvidas, com, digamos, mais poder de persuasão, que não fosse necessariamente neste desenfreado, ou nesta desenfreada corrida a armamento que, por mais que queiramos, digamos, dizer o contrário, na verdade, e tenho ouvido, inclusivamente, muita gente falar do que também, digamos, o investimento neste setor pode potenciar a economia, não me, não me, digamos, não me convencem assim tanto disso. O que sei, e acho que o que todos nós vamos percebendo, é que há poderosíssimos interesses, por norma, associados a estas, portanto, há objetivamente um negócio colossal, não é? No armamento, como sabemos, e há quem tenha muito interesse em que, no fundo, em que a guerra exista, o que é trágico por si só. Dito isto, acho que deve ser feito, de facto, um esforço, e o mundo tem que, de alguma forma, sofrer, quer dizer, ver aqui um qualquer choque no sentido de abanão, para voltarmos a entrar, digamos, naqueles carris onde andávamos há umas décadas, concretamente desde a Segunda Guerra Mundial, em que após essa calamidade que foi a Segunda Guerra Mundial, acordámos todos um bocadinho, não é? E percebemos que não era o caminho. Se calhar nós hoje temos uma geração genericamente no poder, que apesar de conhecer a história, não a viveu. E se calhar isso também está a contribuir enfim, para esta instabilidade que é lamentável. Dito isto e procurando responder à pergunta, o que deve fazer Portugal? Pois Portugal tem que estar, enfim, alinhado com o entendimento das alianças em que participa, mas até lá acho que deve fazer um esforço. Eu pelo menos era o que gostaria, era de ver o meu governo em todas as instâncias internacionais a procurar efetivamente a credibilização. Reparem, nós hoje, ainda por cima, sendo um português, acho que nos dói particularmente, ouvimos o secretário-geral das Nações Unidas. Não tem, diria, o impacto, o, no fundo, o respeito que há uns anos acontecia. E o problema não está no engenheiro António Guterres, seguramente, não está no facto de ele não ser um bom secretário-geral das Nações Unidas, não ter a formação, não ter as competências, não ter, digamos, os conhecimentos para o fazer, que tem de sobra, como é reconhecido. O problema está em que o mundo entrou digamos, nesta vertigem nos últimos anos, enfim, que é de facto de desrespeito, de uma forma geral, pelas instituições. Não quero estar sempre a culpar os mesmos, mas também o próprio, digamos, estes movimentos populistas acabam por também trazer um descrédito generalizado às instituições, e depois isto tem implicações gravíssimas, porque vai escalando, não é? Vai escalando, e esse é o problema. Portanto, em suma, Portugal
pois evidentemente tem que acompanhar e tem que cumprir as suas responsabilidades. É certo que também já estávamos obrigados a investir 2% há muitos anos, ainda não chegámos lá, e há outros países que também não cumprem como Portugal. 5% parece manifestamente um exagero e que até lá, quer dizer, deveríamos ter uma posição do que tive a dizer até agora, no fundo, de reafirmar o crédito das instituições, a credibilidade das instituições e procurarmos que efetivamente não se cheguem a 5%, porque isso comprometerá garantidamente muitos dos setores de Estado que são essenciais à vida das pessoas. Paula Santos, o PCP é conhecidamente contra a participação de Portugal na NATO e também contra este aumento da participação, naturalmente, no esforço de investimento em defesa. Pode explicar porquê? A nossa Constituição, no seu artigo 7º, faz referência ao fim de blocos político-militares, como é a NATO, e, portanto, a nossa posição vai ao encontro daquilo que se encontra, que a nossa Constituição termina, e os princípios constitucionais, e, portanto, eu queria deixar essa referência. Nós estamos perante a mobilização, desviar recursos financeiros do nosso país, que são necessários para responder a problemas concretos, prementes, graves, urgentes que vivemos, e aquela que é a prioridade que está a ser adotada por parte do governo é, em vez de resolver esses problemas, é desviar esses recursos para a guerra e para a corrida aos armamentos, como bem sabemos que as guerras não são solução, e por isso é que existe diplomacia e que se deve procurar nos respectivos, deve-se procurar soluções no plano da diplomacia, de negociação, que efetivamente permitam a desescalada dos conflitos e não contribuir para a alimentação e para a escalada dos conflitos. E, portanto, aquilo que nós, neste momento, o Francisco referiu bem, esta imposição, em que Portugal se coloca numa posição de total subalternização relativamente a essa posição, essa imposição, sim, isto é em função dos interesses dos Estados Unidos da América, da NATO, da União Europeia, não é para a defesa da nossa soberania, nem é para o cumprimento das missões no âmbito da nossa Constituição. Não é isso que nós estamos, não é isso que estamos em presença. E, portanto, porque há um conjunto de aspectos no nosso país, por exemplo, nós temos colocado, e aqui no nosso distrito, a necessidade da modernização do arsenal do Alfeite, mas não é isso que está em cima da mesa, de valorização das carreiras, das condições de trabalho dos profissionais das Forças Armadas, não é isso que está em cima da mesa, de valorizar os ex-combatentes, os deficientes das Forças Armadas, também não é nada disso que está em cima da mesa. O que está em cima da mesa, com esta imposição por parte da NATO, e que o Governo, aliás, apressou-se para agora na Cimeira da NATO se apresentar como bom aluno, aquilo que está em cima da mesa é de facto este caminho de alimentar a guerra, da corrida aos armamentos, e que de facto quem ganha com tudo isto é a indústria do armamento, e não tem nada a ver nem com a soberania, nem com as missões que a nossa Constituição determina, e, portanto, avançar como o governo português se colocou toda a prioridade para mobilizar os recursos financeiros do nosso país para esta loucura da guerra, é de facto inaceitável, quando nós no nosso país os salários são baixos, as pensões são baixas, há problemas, é preciso investir na saúde, na habitação, para garantir o acesso à saúde e à habitação, quando faltam professores, e agora está a terminar o ano letivo, preparar o próximo ano letivo,
e não vai haver professores para todas as disciplinas, para todos os alunos. Isto significa, de facto, é uma opção que se faz, e a opção não é resolver os problemas prementes do nosso país, a opção é, mais uma vez, submeter os interesses do país da indústria do armamento, e, portanto, estas são as razões que levam o PCP a considerar que todas estas opções por parte do governo são inaceitáveis e que merecem a nossa oposição. Paulo Edson Cunha, a forma como o governo português está a lidar com esta situação é aceitável para si, ou deveria seguir o exemplo da Espanha e procurar uma situação diferente, como no caso de Espanha já está assegurada uma autorização para ficar fora da exigência destes 5% que a NATO está a exigir? Bem, em primeiro lugar estamos a falar de realidades diferentes. Este ano, em dois níveis. Este ano estamos a falar inicialmente em 2% e não dos 5%, começando por aí. E quando estamos a falar em 2%, nenhum dos meus colegas disse, mas com certeza sabem, estes 2% não são 2% reais, não são 2% de investimento que não esteja a existir neste momento e que tenha de passar a existir. O que existe uma norma, não sei se através da NATO, se através de outra instituição, mas presumo que seja a própria NATO, em que é possível inserir muitas das rúbricas que não estavam inseridas dentro desses 2%, mas já estavam a ser gastas dentro desses 2%. Portanto, o que fará com que, na realidade, não estejamos a falar de um aumento para 2%. Para começar, nós próprios já estávamos a contribuir com alguma coisa, não estávamos propriamente no 0%. Portanto, isto é o primeiro nível de resposta que gostava de dar, que efetivamente não são não vamos aumentar de 0 para 2%. Provavelmente algumas das situações que a Paula Santos aqui falou poderão efetivamente até ser inseridas dentro e agora estou a falar sem uma base de certeza absoluta, mas calculando da informação que me chegou, que características como estas, por exemplo, um investimento no Alfeite, poderá ser considerado dentro desses 2%. Isto é a primeira parte da resposta. Relativamente à comparação com Espanha, nós estamos a falar de um regime de exceção que nós não temos neste momento condições de o pedir. Exceção é mesmo isso, é quando existem situações que o permitam, situações absolutamente excepcionais. E o governo de Espanha, como todos nós sabemos, aquilo tem uma geringonça copiada de uma geringonça cá em Portugal, mas é uma geringonça para mal. Portanto, se a nossa geringonça foi desastrosa para o nosso país, como estamos a ver atualmente, a geringonça de Espanha vai trazer, já é absolutamente desastrosa, mas vai ser ainda muito pior e vai trazer problemas muito maiores à Espanha. E nasceu um bocadinho daquele governo que não conseguia ter condições do ponto de vista governamental para o fazer, nasceu de circunstâncias muito, muito excepcionais, que não seriam aceites portanto, pelas entidades, pela NATO, e nomeadamente aqui quando há alguma hesitação da minha parte, porque no fundo, quem está a ditar as regras do jogo são os Estados Unidos, e porquê que são os Estados Unidos que estão a ditar as regras do jogo? Porque no fundo são quem tem estado a suportar grandemente aquilo que é o orçamento da NATO, e que de repente, a partir do momento em que teve um novo presidente, quis ditar novas regras de jogo. A Paula Santos diz há uma situação de subserviência. Eu diria, diz muito bem. Não diz muito bem. Há alguma subserviência. Nós somos subservientes ou não somos subservientes em função das circunstâncias. E aqui há um cumprimento de regras. E a grande verdade é que o que havia até aqui era os Estados Unidos a suportarem grande parte do orçamento da NATO e grande parte das grandes operações. É como termos um colega na escola em que nós levamos tareia das outras turmas e temos um colega que sozinho arranja um grupo e arranja os meios e nos defende. E depois também vai colher
os seus benefícios por isso, porque os Estados Unidos, no fundo, foram sempre beneficiando, são os grandes beneficiários do domínio que tiveram no mundo nos últimos 30, 40, 50 anos. Isso não há dúvida nenhuma, mas também foram quem mais investiram, por exemplo, em defesa, quem mais nos protegeu nesta situação. A grande verdade, isto é a realidade dos factos. A partir do momento em que alguém que não tinha essa obrigação legal, e estivemos sempre aqui a falar de tratados, e os tratados dizem, e os meus colegas também o disseram, os tratados dizem que nós não temos de dar aquilo que estamos a dar, temos de dar mais, temos de dar os 5%. Ora, se nós não estamos a dar isso, se estivermos a falar de tratados, não é uma questão de subserviência, é uma questão de cumprimento daquilo que são os tratados, que nós não estamos a fazer nem neste momento, portanto, quanto mais aquilo que estamos aqui a projetar. Por isso é que estamos a falar do que estamos a falar. E quem estava a dar a mais, neste momento, disse, olha, fechou a torneira e a partir de agora vocês orientem-se. E esta nova ordem internacional obriga-nos a ter uma de duas posições. Não é uma questão de subserviência, como a Paula Santos diz. Obriga-nos a ter uma de duas posições. Ou nós saímos fora, e aí temos de nos defender sozinhos. E isso é absolutamente impensável, até para o Partido Comunista, creio eu, defendermos sozinhos, porque não temos um mínimo de condições de o fazer, ou então temos de contribuir dentro daquilo que são as regras. Podemos, em algumas situações, se existirem as situações excepcionais, invocar essas situações excepcionais. Eu creio que não existem neste momento a nível de Portugal. Agora, não podemos simplesmente dizer que, olha, não fazemos porque não queremos, porque não estamos a vosso mando. Nós estamos a mando, neste caso, daquilo que são os compromissos que nós próprios assumimos nos tratados internacionais e que não estávamos a cumprir. Isto é dito aqui, não é dito, isto é dito a título explicativo daquilo que é a nossa discussão. Relativamente aos 5%, é claro que eu compreendo a preocupação de qualquer um dos intervenientes anteriores, porque se nós já temos as dificuldades que temos nos tempos que correm, não cumprido sequer os 2%, como é que nós vamos chegar aos 5%? Agora, vamos ter que fazer opções, vamos ter que ser muito imaginativos, e as regras, as próprias regras, também estão a mudar. Nós também temos que nos preparar para isso. Nem todas más. Por exemplo, o déficit zero, a União Europeia já admite que assim não seja. E estou em crer que esta dificuldade que Portugal está a ter, muitos outros países europeus vão ter o mesmo tipo de dificuldade, porque não conseguem, de repente, adaptar os seus orçamentos a uma realidade que não era a realidade que estavam a viver nos últimos 40, 50 anos. Ora, têm de se adaptar e vamos ter todos nós que nos adaptarmos a esta nova realidade. Agora, não há dúvida nenhuma, temos de encontrar mecanismos para nos defendermos, sob pena de aquilo que está a acontecer neste momento noutros países, também corremos o risco de nos acontecer a nós, que neste momento, graças a Deus, é uma situação impensável, sermos ocupados ou sermos bombardeados por um outro país. E com isto ficamos já apenas a alguns minutos do final do programa. Não valerá a pena iniciarmos o próximo tema porque leva mais tempo. Paula Santos ou João Paulo Rebelo ainda querem acrescentar alguma coisa sobre este assunto que estávamos a falar agora, dos 5% para a defesa? Se não, perguntar apenas a Paula Santos como é que viu o chumbo, que já era conhecido, já era antecipado, da moção de rejeição que o PCP apresentou ao Governo, ao programa de Governo na Assembleia da República. Como sempre afirmamos, para além da oposição ao programa e à política do Governo, às consequências dessas opções políticas, a moção de rejeição do programa do Governo permitia também a clarificação. Nomeadamente, o programa do Governo, como se sabe, não é votado na Assembleia da República, é discutido e a moção de rejeição obriga a essa clarificação. Vimos bem de quem viabiliza estas opções, este programa e esta política, não é? Para além do PSD e do CDS, a Iniciativa Liberal, o Chega e o Partido Socialista viabilizam e, portanto, são também com os responsáveis
pelo agravamento dos problemas no nosso país, ao permitir, de facto, que opções políticas que vão levar a mais desigualdades e injustiças, mais injustiça fiscal, com o favorecimento dos grupos económicos e das multinacionais, privatizações, degradação dos serviços públicos, em particular na saúde, desinvestimento na educação, na habitação, tudo isto era o programa do governo e, portanto, ataca aos direitos e, portanto, torna estes partidos corresponsáveis e, naturalmente, o PCP irá, na sua ação e intervenção, naturalmente não só denunciar, mas também avançar com as soluções concretas que são necessárias, demonstrando que esta política não serve e que é, de facto, necessário uma política que dê resposta aos problemas das pessoas. Para terminar também aqui uns minutos, 1 minuto e meio para o Paulo Edson Cunha e para o João Paulo Rebelo, sobre este último tema, o programa de governo que foi aprovado na Assembleia da República. Paulo Edson Cunha, o que é que destaca desta fase? Serei muito rápido. Isto é um fait-divers político completo, com todo o respeito. Há um respeito pessoal, um respeito político também pelo Partido Comunista, e institucionalmente também pela figura da moção de rejeição do governo. Agora, a grande verdade é que isto não só é um fait-divers, porque sabia-se o resultado, é uma prova de sobrevivência política, como disse aqui, como se acontecesse aquilo que a Paula Santos aqui disse, isso é que era um desrespeito enorme pelos portugueses. Os portugueses acabaram de votar num governo dando-lhe uma maioria maior do que aquele que ele tinha anteriormente, e se os partidos desaprovassem antes mesmo do programa de governo estar ou no momento em que estava a ser votado o programa de governo, isso é que traria uma maior instabilidade, que é aquilo que a Paula Santos diz pugnar, que é a estabilidade e a defesa dos trabalhadores, a defesa das empresas, a defesa de todos nós. E a grande verdade era que era isso que iria ser posto em causa com as novas eleições, é o que tenho a dizer. E mesmo para finalizar, João Paulo Rebelo, também a sua impressão principal sobre a aprovação do programa de governo na Assembleia da República. Não, só lamento é que tenham constado propostas e políticas no programa do governo que não foram, enfim, nem abordados, nem discutidos em campanha eleitoral e, portanto, diria, não foram sufragados. Ainda assim, como é sabido, o Partido Socialista não acompanhou a moção de rejeição do Partido Comunista Português, e alguns podem ver nisto uma contradição, mas na verdade que se compreende também é que evidentemente não estamos em condições de ter novas eleições, enfim, de que o governo não inicie. Agora, não iniciou da melhor maneira, é no fundo a nossa perspectiva. Podia ter começado melhor. E chegamos então ao final da semana política de hoje. O programa repete na terça-feira, às 14h, e voltamos de hoje a 8 dias. Uma boa semana para todos. A Semana Política. A Semana Política. João Paulo Rebelo, Paula Santos, Paulo Edson Cunha. Debatem os principais temas da semana na perspectiva da região. À segunda-feira, a partir das 5h, com repetição, terça às 3h. A Semana Política. A Semana Política.